Fala, galera ligada no 360 graus do mercado. Hoje estamos aqui com mais um vídeo no canal, o segundo, né? O primeiro foi o top 20 de contratações do Campeonato Brasileiro. E você aqui já sabe, né? Esse formato de entrevista, na resenha, no bate-papo. E hoje é o seguinte, né? A gente está com um convidado muito especial, é ele, Eric Betting. Eric, queria te agradecer primeiramente, né? Por você estar disponibilizando seu tempo no espaço aqui para a gente fazer esse vídeo sensacional com você. E se apresenta para a galera quem você é. Boa tarde para você, meu querido. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric Betting, sou jornalista de formação e há 16 anos praticamente empreendendo também com um veículo jornalístico que é a Máquina do Esporte, que surgiu para falar sobre os negócios do esporte, mas também já fui comentarista de futebol, já trabalhei um monte de vezes como repórter, cobri vôlei, cobri surf, basquete, futebol durante vários anos ali na Folha de São Paulo, no Lance, e desde 2005 estou com a Máquina do Esporte, que eu brinco com a minha filha aí, que é o trabalho que eu faço para falar sobre negócios do esporte, e no meio disso já tive blog no UOL, já comentei no Sport TV, comentei no Band Esportes e tudo mais, mas estou aí no mercado já há bastante tempo, hoje só com a Máquina. Fechado, Eric. E lógico, né, com meus dois parceiros aqui, Arthur Pimentel e André Udres. Arthur, boa tarde para você, meu querido. Um grande prazer estar falando contigo. Boa tarde, Luca, André, nosso querido Eric aí, nosso convidado especialíssimo aí. Vamos para a nossa primeira entrevista, né? Primeira resenha aí de muitas que vão ter no canal. É um prazer estar falando com o Eric. É isso, convidado especialíssimo. E aí, André, tudo bem contigo, meu parceiro? Luca, Arthur, Eric, bora pro bate-papo que com certeza vai ser de alto nível. Vai, a resenha vai ser garantida. Eu já queria começar, né, a nossa entrevista barra bate-papo com o Eric. Eric, eu queria te perguntar, como começou a ideia, né, do Máquina do Esporte e por que falar de negócios, né, de esporte no Brasil? Bom, Lucas, imagine isso há 16 anos atrás, né? Era mais complicado ainda. Eu trabalhei eu trabalhei na Folha, eu comecei na Folha, aí eu fui para o Lance. Na época que o Lance ainda tinha como principal produto o jornal, né? O diário Lance, tudo mais, o jornal físico. E eram já dois universos completamente diferentes, né? Porque a Folha de São Paulo era, na época, o maior jornal do país, ainda era o jornal muito forte, né? E muito poderoso. E quando eu fui para o Lance, eu fui vendo as dificuldades de estar basicamente no que a gente poderia dizer hoje uma startup. O Lance tinha 4 anos de idade naquela época e estava conseguindo ganhar um espaço como um veículo de esportes. Só que aí, lá no Lance, eu era sempre escalado para fazer umas matérias diferentes, umas reportagens especiais, e essa era a ideia, né? Eu estava começando ainda a carreira, eu tinha 2 anos de carreira quando eu fui para lá. E lá no Lance, eu comecei a me especializar em estudar os negócios do esporte. Na época, tinha só um curso de especialização que eu fiz ali em 2002, e aí eu aprendi a gostar do universo do marketing esportivo. Foi a grande mudança que eu tive ali, porque eu comecei a olhar e falar, peraí, tem um negócio aqui por trás do esporte que é quem faz o esporte existir, né? Como é que a gente vai conseguir fazer, manter o esporte vivo, né? E eu sempre brinco que na minha primeira reportagem na Folha, era vôlei, né, que eu cobria, eu não queria falar o nome dos patrocinadores dos times. E aí, a sorte que eu tinha um editor muito tranquilo, um cara muito, muito ponderado, e ele falou, Eric, se não existe o patrocinador, não existe o time, aí não existe o teu emprego. E eu falei, bom, tem só razão, né? E aí, depois de 3 anos lá, né, eu tinha saído da Folha, já estava no Lance há 2 anos, eu comecei a querer cobrir essa área. E logo depois da Copa de 2002, que eu fiz o curso, eu estava na redação um dia, eu ouvi um editor conversando com um cara e falou, pô, o dono do jornal inventou uma ideia de fazer um site de negócio do esporte, que coisa nada a ver e tal, falar de patrocínio, isso aí é jabá e tal. Aí eu falei, cara, eu faço. Ele falou, meu, você ficou louco, não vai ter aumento não vai ter aumento de salário, não tem nada. Eu falei, pô, eu estou estudando, estou fazendo aqui a pós, né? Na época a gente chamava de pós, mas nem era, especialização e tal, e me põe aí, eu faço, não tem problema, eu crio esse negócio aí e começo a fazer. Então eu comecei a fazer em 2002 no Lance o Sport Biz, que era o site, era a área de negócios do esporte do Lance. Só que o Sport Biz, o conceito dele era o conceito que os Estados Unidos emprega desde sempre.
era um site só sobre negócios e fechado, só para assinante. Quem em 2002 ia pagar assinatura de qualquer coisa pela internet, né? Então, assim, o modelo do SportBiz estava muito à frente do tempo dele. E não ia para frente. Eu vi ali, pelos poucos cadastros que tinham, que as pessoas iam trocando o CPF, pegando o CPF do primo, da mãe, do pai, para ter 7 dias de experimentação gratuita. E aí, eu olhei e falei, pô, não é esse caminho, não é esse. Aí eu queria só fazer isso dentro do lance, mas eu ainda fazia, às vezes, treino de time, eu ia fazer cobertura de jogo e tal, e eu não queria mais isso. E aí, em 2004, eu resolvi sair. E fui para uma assessoria de imprensa. Nessa ida para a assessoria de imprensa, eu fui perceber que quando o Meia Mensagem dava notícias sobre futebol, né, sobre negócios do esporte, quando o Valor Econômico dava essas notícias, não é porque o repórter ia atrás da história, é porque geralmente propunham para o repórter a pauta. Eu já estava acostumado a, no lance, ter que cavar essa notícia, né, ter que ir atrás, ter que buscar. Eu falei, pô, tem um mercado aqui que ninguém está explorando. E aí foi quando surgiu a ideia da máquina, em 2004, eu ainda em assessoria de imprensa, falei, esse negócio não é para mim, vou atrás de criar um site sobre o negócio de esporte aberto. Aí eu fui em busca de um parceiro, que era um amigo em comum ali que eu tinha com outro cara conhecido, a gente... Ele prestava serviço para o UOL, eu falei, pô, você acha que o UOL se interessaria em ter um site sobre negócios aí dentro? E aí o UOL falou, não, preciso saber, porque isso daí vai ser jabá, isso daí não tem cabimento, não é possível e tal. Aí eu falei, ó, faz o seguinte, vê aí durante uma semana o conteúdo que a gente produziu. Aí o cara olhou e falou, pô, tá fechado, vamos fazer. Gostei da ideia, é diferente mesmo, ninguém fala disso. E era exatamente isso, ninguém falava de quem patrocina o quê, de quem põe dinheiro em alguma coisa. Ninguém, assim, era muito engraçado, porque as pessoas não se interessavam em saber quem patrocinava as coisas, e só a gente falava disso. Então era muito engraçado porque a gente acabava tendo uma audiência astronômica logo no começo do site, que era o furo do patrocinador do Corinthians, do patrocinador do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo. A gente sabia antes, porque a gente estava conversando com todo mundo nos bastidores, né? Então a gente sabia. E também a Folha, o UOL, a Globo.com, a gente está falando agora em 2021, a Globo criou uma editoria especializada em negócios do esporte, né? Imagina em 2005. Então, a máquina e o UOL acabaram sendo os pioneiros ali em falar disso regularmente, né? O lance tinha sido com o SportBiz, obviamente, mas dentro daquele conceito de ser fechado, então não ia muito para frente. E aí a gente começou a fazer a partir disso, e aí eu fui aprendendo a não ser mais só jornalista, ser também empreendedora, tocar o próprio negócio. Aí eu fazia antes, eu era funcionário desses caras que eu procurei, aí chegou uma hora e disseram, cara, não dá, a gente não tem como pagar, porque a gente não gerava receita. Aí a gente foi atrás, eu fui atrás de aprender a gerar receita, virei sócio deles, aí depois eu comprei a parte que era deles, e aí passei a tocar desde 2009, carreira solo, a máquina, e tentando equilibrar, né, os pratos de ter o jornalismo independente, ter uma cobertura editorial séria, respeitada, e que não fira o princípio jornalístico da coisa. Sempre falo, o princípio básico que a gente tem é a notícia. A notícia, já tive notícias que prejudicavam o meu anunciante, e o meu anunciante saiu. E eu falei, desculpa, se você não entendeu que uma coisa é uma coisa, outra coisa, não posso fazer nada. Mas não vai dar, né? Então, assim, a gente e ao mesmo tempo eu fui aprendendo muito de como o negócio é complexo e como às vezes notícia que a gente dá antes causa um impacto tremendo e atrapalha negócios, e ao mesmo tempo às vezes você é utilizado e manipulado para dar alguma informação que vá privilegiar um ou outro. Então acho que isso é legal, porque ao mesmo tempo você começa a ter uma noção de que, opa, aqui tem um caminho, ainda mais quando a gente fala em transferência de jogador, nossa senhora, né? O que tem de tentativa de plantar notícia para o jogador se valorizar é enorme, é enorme. Então, e isso vale também hoje para o mercado de patrocínio. O cara está numa negociação com uma empresa, ele diz que o concorrente, aí ele liga às vezes para o veículo e fala, tô fechando com, sei lá, quantas vezes a gente ouviu que o naming rights de Itaquera ia ser com a Emirates? Quantas vezes? E aí, não é bem isso, né? Então acho que essas coisas são muito legais, que você vai aprendendo a lidar e vai mudando muito até a forma como você encara o jornalismo nisso.
Não, muito bacana essa iniciativa, realmente, Eric. É uma área bem ampla, assim, né? São várias coisas inclusas, né, nesse mesmo pacote. E você foi um dos pioneiros, né, assim, no Brasil, realmente muito bacana. O Arthur vai te fazer uma pergunta aí. Então, Eric, agora introduzindo mais sobre o mercado realmente, né, de transferências, né, e especialmente de jogadores, começando aqui pelo futebol nacional, né, a gente viu nesses últimos tempos, né, principalmente nesses últimos anos, nas últimas janelas, o mercado até nacional trazendo nomes muito, assim, importantes, né, muito chamativos, nomes muito relevantes no cenário não só nacional como mundial. Né, a gente viu, por exemplo, o Corinthians trazendo jogadores como William, Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano, que, assim, teoricamente vieram de graça, né, assim, não você não paga pelo passe, não paga algum clube pelo passe do jogador, né? Eles acabaram rescindindo, outros estavam já sem clube, e o Corinthians arcou apenas com os salários, né? Que cá entre nós é um salário alto para o padrão do que vinha sendo o próprio Corinthians e o padrão do futebol brasileiro. Como você vê assim esse mercado, né? Essas compras não, aquisições, né? A gente pode dizer em exclusivo, e também rolou todo aquele papo, né? Será que o Corinthians vai conseguir pagar? Vai cruzeirar? Não vai? É, tem essa dívida a longo prazo de mais de R$ 1 bilhão. É muito grande mesmo, mas a gente sabe que tem muito esse burburinho, mas queria a sua opinião sobre esse assunto. Eu sempre costumo, bem ou mal, ficar muito em cima do muro quando acontecem esse tipo de coisa, porque o que eu gosto de olhar é sempre, assim, foi uma coisa que a gente aprendeu também. Eu lembro quando eu comecei ali no lance, lá em 2002, uma primeira reunião que eu tive com o dono do jornal, ele falou para mim, ele falou, Eric, eu gostaria que a gente publicasse os balanços financeiros dos clubes, porque tinha acabado de virar lei e isso daria muito dinheiro para o jornal, porque era obrigado a comprar o espaço publicitário e publicar o balanço. E aí eu comecei a tentar entender balanço financeiro. E logo depois, até na máquina mesmo, veio o Rodrigo Capello, que hoje está na Globo, enfim, que foi o cara que mais, o jornalista que mais foi se especializar nessa área, né? De entender balanço, e ele é fundamental para a gente poder entender qualquer movimento em contratação de atleta. Acho que o caso do São Paulo, o Dani Alves, é emblemático para isso. O São Paulo errou. O São Paulo não soube fazer o básico, né? O Corinthians, eu acredito que esteja muito bem amparado ao fazer esse movimento. Por quê? O Corinthians tem muita dívida, a gente sabe disso, ok? Ele conseguiu resolver alguns problemas que ele tinha com o estádio, né? Que fazia com que ele não recebesse a receita do estádio. Então, o Itaquera era o grande sonho e estava sendo o grande pesadelo do Corinthians, porque era o estádio que simplesmente só representava despesa e nenhuma receita para o clube. Ele tinha que pagar ali o fundo, e mais do que isso, ele não conseguia atingir com o público, né, com faturamento, a despesa, ele estava tendo que pagar ainda mais pelo estádio que não era dele. Né? Nesse caso, acabava não sendo dele. Que é diferente, por exemplo, do modelo do Palmeiras com a W Torre e o Allianz Parque. Que ali o Palmeiras não gasta um centavo e o dinheiro só entra. Né? E isso faz uma diferença tremenda, porque o clube só tem uma fonte de receita, o outro só tem uma fonte de despesa. E aí entra o Corinthians equilibrando desde janeiro com uma consultoria forte da Falcone, né? Que é uma empresa de consultoria que ela é conhecida por onde ela passa a ela aniquilar gastos. Eles fazem uma reestruturação financeira na empresa e olhando assim, eu sei, porque eu conheço pessoas que eram próximas minhas que foram demitidas do Corinthians esse tempo, meramente porque o salário era muito alto para o tempo de casa e contratam mais barato. E não interessa. Né? Isso a gente está falando do administrativo. E eles tentaram, então, fazendo uma mudança no futebol, que é onde a gente vê, né? A parte que a gente vê é o futebol. Então, assim, olhando o balanço do Corinthians, ainda não dá para dizer. Mas o que eu acredito? O Corinthians fez essas contratações, acho que é amparado em algumas coisas. Então, em o estádio começar a ser uma fonte de renda, porque dependendo de como o estádio se remunera, 3 jogos em Itaquera pode gerar ali 800 mil a 1 milhão de reais em 3 jogos, né? Porque agora está receita reduzida. Ok, o Corinthians já teve lucro e ele já consegue pagar um desses jogadores, ou que seja, 2, 3, né? Vai depender do negócio que ele tem. Então, e o Corinthians percebeu, e hoje tem uma diferença também, que é a posição do campeonato dá mais dinheiro de TV. Então faz diferença.
Porque se você terminar em 10º ou se você terminar em 3º, tem uma diferença enorme. Não é só vaga para Libertadores ou não. Né? O Palmeiras, por exemplo, Palmeiras, para mim, ele já aboliu de ser campeão brasileiro, mas eles não aboliram de estar entre os 3 primeiros. Por uma questão financeira. Por o quanto ele vai ganhar da TV, por quanto ele vai ganhar de premiação do campeonato e tudo mais. Então, eu vejo o Corinthians ter feito também esse investimento, talvez até colocando meta para os jogadores de posição de campeonato. Ó, eu vou te pagar tanto. Se o time terminar em tanto, eu posso te pagar mais tanto. Né? Então, essa preocupação financeira que eu acho que hoje existe mais nos clubes e que não existia antes. Então, o grande ponto que eu vejo assim, eu acho que o Corinthians tem dinheiro, eu acho que ele está fazendo esse movimento com dinheiro em caixa para pagar o mínimo garantido para esses jogadores. Eu ainda não vi nenhum balanço desde as contratações, porque não saiu, para a gente poder estudar com calma. Acho que o Corinthians é trimestral o balanço que eles soltam, aqueles balancetes, para a gente poder estudar com calma e falar, tá, tem sentido ou não. Né? Porque senão, por exemplo, o Flamengo é um clube que vive no limite o tempo inteiro. Ele está pegando empréstimo para pagar o empréstimo que ele já pegou, ele está considerando que ele está chegando naquele campeonato. A sorte é que o clube está chegando. Só que ele está dependendo muito da performance para poder ter a receita. E isso depois, aí o Cruzeiro é um caso à parte, porque teve uma gestão fraudulenta, mal feita e que usou um dinheiro que não existia, né? Mas eu vejo assim, o Corinthians tem uma preocupação financeira, o que me leva a crer que o clube não fez nenhuma loucura. Ele fez aquilo dentro de uma realidade que ele está projetando algo na frente. Se ele vai se concretizar ou não é outra história. Mas eu acho que tem um gatilho ali interessante de uma lógica para isso. O Eric, só puxando esse gancho, né, que o Arthur falou depois passar para o André, você acha que o Cruzeiro foi um marco, assim, nos clubes, usado de exemplo, assim, é um clube que já está há 2 anos na Série B, né, vai para o terceiro ano agora, né, porque não vai subir, aconteceu com o Cruzeiro, a gente tem que tomar cuidado, as contas têm que estar em dia. Você acha que o Cruzeiro foi um marco, Eric? Eu gostaria de acreditar que sim, mas já tivemos o Botafogo, já tivemos o Fluminense nessa situação, já tivemos o próprio Atlético Mineiro, a primeira vez que caiu. Eu acho que assim, os clubes caem não à toa, os grandes, né? Eles caem não é à toa. Ele tem um monte de má gestão incluída na queda. Não é só um ano ruim, né? Não é, nossa, esse ano foi péssimo, deu tudo errado e a gente caiu. Não. Ele tem uma má gestão embutida. Se você vai olhar um Hamburgo da Alemanha, que caiu recentemente, é mal gerido. Né? Ele caiu não é por um acaso, é porque o Hamburgo está sendo mal gerenciado. Né? Então eu vejo muito esse caso como emblemático no sentido de ficou muito nítido que se você faz muito errado, o golpe é tão duro e tão perverso que você vai pagar por muito tempo. Agora, a gente tem que dar os parabéns para a atual diretoria, que está tomando porrada até dizer chega, mas que eles estão se mantendo firmes no propósito de apequenar o clube. E é difícil isso. É você literalmente quebrar como pessoa e querer viver uma vida como você levava antes. Não dá. Você tem que admitir que teu degrau tem que abaixar. E o Cruzeiro, bem ou mal, está fazendo isso. Né? Ele está admitindo que não vou fazer uma loucura, ele está com um desespero tremendo da questão de cair para a Série C, que aí é pavoroso de vez, mas eu vejo o Cruzeiro sendo inteligente, pelo menos nesse sentido. Ele está conseguindo se manter espartano ali, tomando cuidado para tentar se refazer. O grande problema que eu vejo é que, pelo modelo que foi feito no Brasil, pela forma como está hoje a questão de direitos de transmissão, se você não está na Série A, você não existe. E esse é o problema que o Cruzeiro enfrenta hoje. Você deixa de arrecadar muito dinheiro. E aí a gente vai começar a separar cada vez mais quem está na Série A de quem está nas outras divisões. Vai ficar um degrau tão grande que vai praticamente só existir 20 times no Brasil. Isso é outro caso do Barcelona também, né? Outro clube que está muito mal financeiramente. Mas vou passar a bola para o André. Aí, o que você tem para falar para o nosso parceiro Eric, André? Não, até completando o que o Eric disse, tem o próprio Schalke da Alemanha também, que foi mal gerido, agora caiu, fez uma campanha horrorosa na Bundesliga. O Santos, tem vários clubes pelo mundo que vem sofrendo muito com más gestões passadas, que agora
acabam implicando no resultado. Mas agora falando de novo sobre o futebol brasileiro, outro time que se reforçou muito para essa temporada foi o Atlético Mineiro, né? Que já começou o ano badalado, tinha um elenco considerado forte e foi chegando cada vez mais peças, cada vez mais peso, Nacho, Hulk, Diego Costa, o Zaratio, que é considerado uma promessa da Argentina. Como você vê essa força do elenco atleticano que montou e da forma que foi feito também, que não foi... O clube tem dívidas ainda, mas tem um investidor externo. Como você vê isso? Eu sempre falo assim, o Paulo Nobre no Palmeiras, ele conseguiu mostrar um outro caminho, né? Se a gente pode dizer que o Cruzeiro mostrou um caminho, o Palmeiras mostrou um caminho virtuoso, né? Que é o quê? Pega um bilionário louco pelo time, que ele paga as tuas contas, né? Basicamente assim, seu pai paga aí e livra você dos problemas que você tem, né? Então, foi o que aconteceu, né? O Atlético, e isso eu lembro de conversar com o Paulo Nobre, e ele falou, olha, eu percebi que o Palmeiras só ia ter paz se eu zerasse o caixa, se eu deixasse tudo limpo. Se não acontecesse isso, o Palmeiras não tinha saída. Ele ia ficar correndo atrás do próprio rabo o tempo inteiro. Eu não ia conseguir contratar bons jogadores, eu não ia conseguir ter tranquilidade para trazer patrocínio alto, né? Porque senão você fecha o primeiro que está na tua frente, está precisando de dinheiro para pagar semana que vem, o que entrar, entrou, né? Então, o Paulo Nobre falou muito isso, uma conversa que eu tive com ele, e isso realmente é o que o Atlético está tentando fazer. Chegou a família Menin, chegou a família Guimarães, eles olharam e falaram, peraí, vamos organizar isso daqui, porque também, aí entra outro ponto, a família Menin é quem cuida da Arena MRV, né? Eles que cederam o terreno e tudo mais, então, e provavelmente deve ter algum gatilho de negócio ali também envolvido. Eles sabem que para o Atlético chegar o ano que vem, ou que seja 2023 com um estádio novo, não dá para chegar do jeito que ele estava. Então, eu vejo muito esse ímpeto da família em ajudar agora, tem a ver também com um grande negócio que vai ser a Arena. E isso a Europa já provou, que você precisa de estádio bom, estádio novo, estádio que gere receita para ter melhores times. No fundo, a gente vai cair onde? Em transação de jogador. Eu preciso contar com os melhores. Se eu contar com os melhores, o meu time eleva de patamar. Vídeo PSG. Ele elevou de patamar quando ele começou a trazer os grandes craques, né? Neymar e Mbappé fizeram não só esportivamente crescer, mas também a marca do clube ser exaltada. Então eu vejo o Atlético indo para um caminho como esse, usando do recurso financeiro de mecenas, né? E aí a gente pode questionar o quanto isso é justo ou não, né? Mas as regras de fair play financeiro no Brasil são, não diria nem mal feitas, mas elas são mal fiscalizadas ou executadas, ou o que quer que seja, né? Porque o Palmeiras também fez muito com a Crefisa disso, né? Ou o Fluminense lá atrás fez isso com a Unimed. Então a gente tem um caminho aí que a gente precisa entender até que ponto o Atlético conseguiria fazer isso com as próprias pernas? Claramente não. O único clube que fez isso por próprias pernas foi o Flamengo. Talvez o Corinthians consiga, né? Ponto final. Talvez o São Paulo pudesse, mas o São Paulo está naquele círculo completamente desgastado de receita, né? Receita que não entra, ou empréstimo que tem que pagar, não consegue pagar o salário, enfim. E o Atlético estava nesse mesmo caminho. E aí, de 2 anos para cá, ele vem investindo. Só que assim, o Atlético também tem um problema que eu vejo, que os próprios investidores eles estão achando que colocando esse dinheiro, colocando o time e tudo mais, o resultado vai vir de primeira. Né? E de novo, aí eu bato palma para a gestão Bandeira de Melo no Flamengo, porque ela teve paciência. Eles não cometeram loucura, eles mantiveram o investimento no clube certinho, sem cometer nenhum deslize, para chegar no que o Flamengo pode ser hoje. Né? O Palmeiras mesmo, nesses 2 últimos anos, parou de investir tanto porque ele estava entrando num espiral muito perigoso de gastar mais do que devia, de contratar, movimentar. Outro dia eu vi até o Alexandre Matos falando que entre Cruzeiro e Palmeiras ele movimentou R$1 bilhão em arrecadação de transferência de atleta. Tá errado. Né? O Barcelona é outro exemplo. O Lucas citou. O Barcelona é um exemplo de como não fazer, gente. Os caras ganharam 222 milhões de euros da noite para o dia.
Podia mandar embora o Neymar? Manda embora. Bicho, com 222 milhões entrando no caixa. E aí, o que a gente vai brincar agora de fazer? Os caras só fizeram besteira. Eles entraram numa roda completamente doida. E agora ele está precisando vender parte do clube para poder pagar as contas. Né? Então, assim, eu vejo o Atlético sendo um caminho de saneamento do clube. Só que eu acho que eles estão entrando naquela loucura de falar, não basta só eu resolver a dívida, eu tenho que montar um time campeão. E o time campeão demora. Se der sorte, o Atlético é campeão brasileiro. Ou da Copa do Brasil. Já vai dar uma acalmada na torcida. Mas a Libertadores, que já era meio... nós vamos... Já deu um primeiro baque no time, de perceber, opa, ainda mais em mata-mata, a brincadeira não é fácil de você ganhar, né? Exatamente. Bom, o Arthur tem uma pergunta para te fazer, que é um assunto quente que saiu essa semana, né, Arthur? Exatamente, né? A gente tinha acabado de falar sobre esses bilionários malucos que investem em clubes de futebol, e né, a mais nova, depois dessa novela toda que aconteceu, o mais novo bilionário maluco que investiu, entrou nesse mundo do futebol, foi o Mohammed bin Salman, né? Com o fundo de investimento público da Arábia Saudita, né? Ele acabou comprando o Newcastle, que essa é já uma novela antiga, né? Já haviam tido outras tentativas, não deu certo, mas ontem, né, finalmente deu certo. Esse negócio conseguiu se concretizar. E ele que tem uma fortuna, né, junto com seu fundo avaliado em cerca de 434 bilhões de dólares, né, apenas. E tem até um número muito curioso, que é se você junta todos os outros bilionários que investiram em clubes, né, como por exemplo do City, do PSG, tudo mais, não dá praticamente um terço do que tem o príncipe saudita. E aí, uma coisa que a gente, né, nós três nos perguntamos muito foi, você acha que ele realmente vai entrar pesado com contratações, tudo no Newcastle, para revolucionar, fazer o clube muito grande novamente, né? Porque ele acabou ficando para trás com City, Chelsea, esses times que alavancaram justamente por conta desses investimentos. Ou você acha que ele, assim, foi apenas um investimento dele, uma coisa para meio que estampar a marca dele, desse fundo saudita? Como você acha, assim, praticamente, o que está se passando na cabeça desse bilionário nesse momento? Bom, eu diria o seguinte, na verdade isso é um plano de governo da Arábia Saudita, né? Assim como foi um plano de governo do Catar, investimento no PSG, só que aí ele envolve uma questão que envolve política, dinheiro e esporte, né? E aí é um tapa na cara de quem acha que política e esporte não se mistura, pelo contrário, né? A Arábia Saudita vem investindo em esporte já tem uns 6, 7 anos. Levando, se vocês forem lembrar, Brasil e Argentina jogaram algumas vezes amistosos lá, aquela Supertaça das Américas. Umas ideias aconteceram na Arábia Saudita, aconteceram em Riad. Várias coisinhas de eventos esportivos foram sendo levadas para a Arábia Saudita. Por quê? Porque é uma ditadura, porque é um país que tem diversos questionamentos sobre a liberdade da mulher, porque é um país que tem o nome do Mohammed bin Salman, né? É isso? Eu sempre esqueço o sobrenome certinho. Mas que está envolvido na morte Salman, de um jornalista. Bin Salman. Está envolvido em morte de um jornalista, né? Um opositor dele. Né? Então, assim, é um plano de limpeza de imagem que a Arábia Saudita tem ao investir no esporte. E ela não conseguia entrar na Premier League pela briga que tinha com o Qatar e a beIN Sports, que é o maior canal de direitos de transmissão, né, que tem os direitos de transmissão de esporte da região do Oriente Médio, porque o governo do Qatar põe dinheiro para comprar esses direitos, para fazer com que a imagem do Qatar seja mais conhecida mundialmente, e a Copa do Mundo é a cereja do bolo disso daí que a gente vai ter o ano que vem. E a Arábia Saudita era uma pedra no sapato dessa história, porque a Arábia Saudita estava pirateando o sinal dentro da Arábia Saudita para entregar de graça o futebol lá, né? Qualquer semelhança com a política põe em circo não é mera coincidência. E aí, em toda essa situação, todo esse cenário, surge a possibilidade de comprar um time na Premier League, que hoje é o suprassumo das competições de futebol do mundo, né? Não, você tem a Champions League, mas você não consegue comprar um time da Champions League, né? Você tem que comprar um num país e esse país classificar. Foi-se para o país onde tem os investidores, onde jorra dinheiro de origens das mais obscuras e estranhas, e onde o plano todo do governo saudita se faz perfeito, né? Só existia um bloqueio porque a Premier League tinha sido
chantageada emocionalmente, né, ou melhor, financeiramente, pela Bein Sports, que falou, tá bom, se você permitir que o Newcastle seja vendido para um fundo árabe, e sendo que você sabe que os caras pirateiam o sinal da Premier League e faz a gente perder dinheiro no Oriente Médio, na Arábia Saudita, se você fizer isso, eu tiro um contrato que é o maior contrato de direitos de transmissão internacional que você tem. E a Premier League falou, opa, desculpa, tá bom, ótimo, somos os melhores amigos. Não, realmente o Newcastle não pode ser vendido. Só que aí essa semana, faz umas 3 semanas, houve um encontro do príncipe com o emir do Catar, eles começaram a se aproximar de novo, porque existia uma guerra de Oriente Médio, o Catar junto com o Egito e Oriente Médio e Norte da África, né? Catar, o Egito e mais um outro país que agora eu não lembro qual, acho que era o Emirados Árabes, estavam acusando a Arábia Saudita de se aliar ao Irã. E aí existia essa... É uma guerra política, é uma briga política da região que usou o futebol como... o esporte, em geral, como grande negócio. Então, assim, eu vejo o seguinte, como parte desse projeto, com certeza vai se investir muito no Newcastle. Para ele estar na Premier League, competindo, disputando título, e para depois, quem sabe, chegar a disputar uma Champions League com chance de ganhar título. Roman Abramovich fez isso no Chelsea desde 2003, depois a gente viu no Manchester City a mesma história acontecendo. Então, eu vejo que, sim, o Newcastle vai ser provavelmente um dos novos grandes clubes ricos do futebol europeu, né? Então a gente vai ter isso, só que por trás disso tem um plano claramente de limpeza de imagem da Arábia Saudita por trás, né? Que é uma pena porque ao mesmo tempo que beneficia de um jeito o futebol, ele é usado para limpar o que é feito de errado num país ditador, né? Só para encerrar uma rapidinha, a gente vê 2 modelos de investimento desde que o Chelsea foi comprado pelo Abramovich. O City e o PSG são mais claros, que no City primeiro construiu toda uma base, construiu estádio, construiu um CT novo, aí depois começou a investir no time, tanto que só foi campeão em 2011, aí ficou 30 e encerrou aquele jejum, e o PSG não, foi o contrário, já tinha uma base, um estádio grande, e depois começou a investir no time direto, que é mais parecido até que o Atlético Mineiro está fazendo. Você acha que que o Arábia Saudita, com esse novo plano do Newcastle, pode investir direto no time ou vai ter uma calma primeiro para depois e ganhar tudo, assim? Eu acho que eu sempre brinco, né? O Chelsea, quando o Abramovich assumiu, a primeira contratação dele foi o CEO do Manchester United, né? Que era até então o grande clube do mundo, né? Ele tirou o CEO do Manchester United, pagou um ano de período sabático para o cara, pagou multa rescisória, e aí era o Peter Kenyon. E aí ele assumiu o Chelsea e criou a revolução do Chelsea. Eu vejo o seguinte, pelo que eu vi das imagens da torcida do Newcastle em frente ao estádio, é surreal, gente. Os caras se fantasiaram de saudita ali, é muito louco. Assim, olha o nível que já chegou o futebol na Inglaterra. O cara sabe, para eu voltar a sonhar qualquer coisa, eu preciso vender meu time. E ele não está mais preocupado. Todo aquele movimento que a gente viu, né, contra a Super League, na prática depende muito, viu? Se o cara conseguir criar, vai embora, vai rolar esse movimento, vai virar história. Então, assim, eu acho que existe uma expectativa lá dentro de que o time tem que voltar a ser protagonista, né? Porque ele tem uma torcida forte, ele é um time tradicional, ele foi um time vencedor, eu preciso voltar para isso. Então eu acho que sim, eu acho que talvez um primeiro investimento seja nisso. Qual é o problema? Ele está chegando em relação ao Chelsea com 18 anos de atraso. A concorrência hoje é pesada. A concorrência hoje é muito pesada. Então vai ser difícil ser campeão lá. É o que eu falei do Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro tivesse feito esse movimento que ele fez agora em 2015, ele levava tudo. Ele ganharia tudo. Não tem como, né? Agora tem um Palmeiras estruturado, tem um Flamengo estruturado, não é tão fácil, né? Então eu vejo muito isso, assim, eu acho que o Newcastle vai ter muita dificuldade para chegar, mas dá para chegar, óbvio que dá. Com dinheiro vai dar para chegar. Agora precisa ver também assim, como vai ser gasto esse dinheiro, que contratações vão ser feitas,
de que forma, quem monta esse time, quem vai ser o super técnico. Né? Tem um monte de pequenos detalhes ali que eu acho que a gente ainda vai ver muita discussão sobre o que vai acontecer. E, claro, vai mexer muito no mercado de direito de transmissão. Bom, é isso então, Eric. Realmente, muito obrigado pelos pontos de vista. Assim, sensacional. A gente até passou um pouquinho do Desculpa, tempo, hein? né? Não, o papo Eu foi falo muito, falo sensacional. O papo foi sensacional. A gente abordou diversos assuntos aqui que a gente gostaria de te perguntar. Queria te agradecer, assim, de verdade, de coração mesmo. Um entrevistado sensacional que a gente conseguiu aqui. Nossa primeira entrevista aqui no canal. Pô, que honra. Então, muito obrigado mesmo pela participação, Eric. Valeu, galera. Ótimo trabalho para vocês. É isso. Valeu, Arthur. Valeu, André. Tamo junto. Meus parceiros aí, sempre representando. A entrevista foi ótima. E é isso. Nosso segundo vídeo aqui no canal. Já sabe, né? Deixe seu like, seu comentário. Sua visualização, né? É muito importante. Então é isso, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.